Tá bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Chayenne. Estamos aqui só para apresentar o código do projeto do P&D no Tinkercad e vamos lá. É, Só para começar o código, a gente começa definindo esse delta pulse igual a 200, ele vai ser usado logo depois, e definindo essa variável saída como o pino 3 do P&D, ou do Arduino, perdão, que é habilitado o PWM no Arduino. O encoder A vai ser a entrada digital 2 e a gente define logo depois essa variável pulso, que é uma volátil unsigned long. Por quê? A gente vai usar interrupções para contar a quantidade de pulsos no encoder para poder assim medir a velocidade do motor. Então, como é que fica isso? Ela é volátil porque essa quantidade de pulsos vai variar conforme o tempo e, definindo ela como volátil, o Arduino trata ela do melhor jeito para manter o valor da variável. Como é por interrupção, ele pode interromper no meio do código, então ele salva o valor da melhor forma possível, com algumas especificações. Logo depois, um unsigned long do verifica pulso, um DT e a última verificação também são variáveis para obtenção da velocidade do motor. Logo aqui a gente já define o set point do motor e os ganhos. Como a gente vai trabalhar com ganho proporcional integral, a gente não vai usar o ganho derivativo, como já explicou na aula, que com o ganho derivativo acaba que ele às vezes tenta manter o motor, acaba tentando frear o motor, a gente optou por não deixar fazer isso. Então a gente acabou fazendo um PI em vez de um PID. Logo depois algumas constantes para auxiliar, que é a proporcional e integral, que vão ser a soma mais tarde no PID, um inteiro PID, inicialmente zero, um inteiro de PWM, um tempo anterior, eu não lembro para que usou ela agora, e o valor do soma-erro que vai ser usado mais tarde na parte do ganho integral. A parte do erro anterior foi uma parte que a gente tentou fazer o ganho derivativo, mas a gente optou melhor não tem necessidade dessa parte. A própria velocidade do motor, como um float, e um float do próprio erro, que mais tarde vai ser declarado. Vou pular aqui para o Void Setup, porque tem algumas coisas que vai ficar mais claro. A gente começa a comunicação serial com bound rate de 9.600 e já inicializa a variável pulso como zero long. Esse verifica pulso e última verificação vão ser igual a milis, que é uma função para contar o tempo de inicialização do Arduino. E logo após a gente usa o adapt interrupt, que vai ser o quê? Ele é uma interrupção dada pela primeira parte, esse digital pin interrupt encoder A, vai ser uma interrupção associada a essa variável encoder A, que está ligada no pino 2 da entrada digital, que vai ser o encoder do motor. Essa variável, a gente vai usar, não lembro se eu já expliquei já, a gente vai usar interrupções para contar a quantidade de pulsos do encoder para assim obter a velocidade do motor. Nessa habilitação de interrupção, ela é habilitada, ela puxa o processo do microcontrolador para aquela função conta pulsos, que só vai incrementar a variável pulsos. E é isso. Volta um pouquinho para o lado, Mohamed. Aí. E aqui a gente só está setando a, a saída como output. Peço para a função loop. Aqui a primeira parte, só para a obtenção da velocidade do motor, a gente começa com o if para verificar se o tempo de execução do Arduino
verifica se essa variável verifica pulso, que lá em cima a gente declarou como milis também. Se milis é maior ou igual a verifica pulso, também é milis. Como inicialmente eles vão ser iguais, a gente vai ter um diferencial aqui, vai começar com um diferencial, que vai ser o milis, e essa última verificação. Inicialmente ele vai dar zero, mas depois ele é incrementado. Essa variável vai ser o tempo que a gente está considerando nas variações do encoder. O encoder ele manda uns sinais quadrados referente à movimentação do motor. Aqui a gente desabilita, logo em seguida a gente desabilita as interrupções do Arduino para não ter interferência do encoder novamente. E logo aqui a gente tem a velocidade do motor. A velocidade do motor, inicialmente, é só pulso dividido por um intervalo de tempo. Essa constante, a gente obtém ela depois ligando o motor como se fosse uma ligação a vazio. Então, a gente conecta ele direto no GND. Do GND, a gente vai descobrir a velocidade nominal dele, mas ainda vai ter um valor que é só pulso por intervalo de tempo. Esse valor, se eu não me engano, era 0,65, só que a gente quer essa velocidade em RPM, rotações por minuto. Pegando o valor que estava, que eu tenho na simulação, que era em torno de uns 300 rotações por minuto, a gente tem que esse 0,9 vezes uma constante daria essa velocidade nominal do motor. Então, a gente contou que essa constante daria 992,65. Aqui a gente reinicializa a variável pulso e depois reabilita as interrupções para poder contar novamente para poder contar novamente os pulsos para poder medir novamente quanto for preciso. Aqui só uma mudança final, uma configuração final, que a última verificação vai ser igual a milhas novamente, para incrementar no diferencial lá em cima. E depois o verifica pulso, eu estou mudando o tempo dela. Então, ele vai verificar daqui tanto tempo. Então, vai ser o milhas, que é a última verificação, mais o de pulso, que definiu lá como 200, mas ele pode ser um tempo maior, que vai ser o tempo entre uma medição e outra. Depois disso, a gente entra para a parte do cálculo das variáveis de controle, que eu passo para o Mohamed. Bom, bom, agora no cálculo das variáveis de controle, primeiramente calculando as variáveis proporcionais, é, o erro, né, o erro proporcional vai ser o set point, que é definido lá em cima, menos a velocidade do motor, e, a variável proporcional vai ser o ganho proporcional vezes esse erro. É, a variável de controle integral, ela vai ser, o soma-erro vai acumular esse erro proporcional que a gente calculou, o set point menos a velocidade, e o integral vai ser a soma-erro vezes o ganho integral. É, o PWM, né, gerado para o motor, o PID vai ser justamente esse proporcional mais o integral, né, vai ser um PI. O PWM ele vai fazer um map do valor do PID, aí a gente vai pegar o, o range máximo do PWM, né, que é de 0 a 32.000, e aí a gente vai fazer uma proporção desses valores máximos e mínimos para entre 10 e 255, para que é os valores que a gente quer. Então o valor mínimo vai ser 10, o valor máximo vai ser 255, e aí vai ser um valor, vai ter valores proporcionais entre esses dois. De 0 a 32.000 vai ser valores proporcionais entre 10 e 255. O analog write vai pegar justamente a saída PWM do Arduino, né? E aí a gente vai dar os prints da velocidade e um delay de 50 milissegundos aí para o Arduino poder trabalhar. É, eu vou iniciar a simulação aqui, né? Lembrando que, só uma coisa aqui, o set point está quanto mesmo? Está 600?
O set point está 600. Iniciando a simulação aqui. Vou dar um zoom. A gente vai ver o motor chegando próximo disso. Dá para mudar o set point depois também, né? Muda o set point agora para, por exemplo, 500. Simula de novo. E ele vai ficar próximo a 500. Bom, esse foi o trabalho aí da matéria de aplicação de controle. E é isso.